Oi, tem alguém aí? Tava pensando sobre romances eróticos. Romances hot, sabe? Eu já li alguns, umas dúzias, umas par de dúzias. E tem gente que não gosta, é uma coisa meio polêmica, né? Tem umas polêmicas válidas e umas inválidas, sabe? Eu tava pensando, porque eu vi uma pessoa falando um negócio que eu achei super interessante de compartilhar. Após lerem meu Twitter, que é o seguinte: teve uma pessoa chamada Nina O'Neill, ela falou o seguinte, o arroba Cosmomante, né, no caso ela falou: porque hot, moralmente questionável, escrito para mulheres héteros, é sempre estilo, ela é uma menina pobre que foi vendida para um velho rico. Em vez de ser tipo, ela é um demônio que seduz e mata homem. Eu achei uma pergunta pertinente. E eu acho interessante fazer aqui um adendo. O Twitter é uma coisa maluca, né? Às vezes eu fico pensando, vou deletar essa merda e nunca mais vou entrar nisso aí, porque é um chorume e só me faz mal. Mas outras vezes não, porque tem coisas muito interessantes, sabe? Eu aprendi muitas coisas, porque as pessoas simplesmente vão lá reclamar. E algumas reclamações são super válidas. Algumas pessoas que estão ali sem querer simplesmente cagar na vida dos outros, é interessante. Então essa pessoa fez uma pergunta. E às vezes a gente faz um Twitter como uma pergunta, sabe assim? Na inocência, não que está pregando doutrinas, nem cagando regras, às vezes é uma pergunta. E é interessante quando tem pessoas realmente, sabe, amigáveis que vai responder essa pergunta, ou vai falar sobre isso sem xingar a mãe, terceiros e 500. Temos aqui uma parte amarga de mim, porque eu já fui cancelada umas 50 vezes no Twitter. E é sobre isso, às vezes a pessoa não tá agredindo ninguém, não tá falando de uma forma, sabe, agressiva. Tô fazendo uma pergunta. E talvez depois que ela fez aquela pergunta, outra pessoa respondeu, ela já mudou de ideia. Você nunca vai saber. Enfim, vamos ser amigáveis na internet. Daí eu tinha pensado sobre isso, sim. Que sim, concordei, né? Porque me cansa essa coisa da mulher submissa, sabe? E seria muito interessante se tivesse, né, mais hots com mulheres mais na figura de poder, assim. Não ser, tipo, mulher dominante exatamente, sabe? No sexo, aquela coisa do fetiche. Não. Mas óbvio que deve ter, porque tem gente que gosta. Então, assim, ok, sucesso, não estou julgando, sabe? E isso eu vou falar outra coisa depois também. Romance é um negócio complicado, né? Romance, livro de romance, é uma coisa que eu até pensei, vou parar de falar de livro de romance no meu canal. Por quê? Porque cada pessoa nesse universo que lê um livro de romance vai ter uma experiência diferente. E não é sobre escrita, não é sobre enredo, não é sobre o livro é bom, o livro é ruim. É se você faz parte do trisal. Guarda isso no seu coração, porque depois que eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu falo pra Deus e o mundo da hipótese do amor. E você pode ter lido a hipótese do amor e achado horrendo. Você pode ter odiado. E eu entendo. Sabe por quê? Porque quando eu li a hipótese do amor, eu faria parte daquele casal. Quando você tá lendo um livro de romance, o que vai fazer aquele livro ser bom ou não pra você, não é a escrita. Às vezes é a escrita contribui, então assim, né? Não é às vezes o enredo, não é o plot, assim, se é inimigos para amantes, se é amigos para amantes, se é o que caralho que for. O que vai fazer você gostar, pelo menos pra mim é se você é capaz de se apaixonar pelo casal. Como se você fosse a terceira pessoa naquele casal, sabe? E eu super combino com a galera do Hipótese do Amor. Gente do céu! Então, assim, pra mim funciona. Porque eu faria parte daquele trisal. E tem muita gente que não faria. Então tá tudo bem, sabe? E eu acho que é isso. Vem muito das experiências particulares de romance, sabe? O que te atrai em uma pessoa, o que te atrai num relacionamento, quais são os pontos que você tem daddy issues, né, mommy issues, pra quem não sabe, problemas parentais, né, aquela coisa que às vezes na sua criação traz uma coisa ali que vai ficar ali na sua cabeça, né. Então, por exemplo, né, a gente vê em Hipótese do Amor, é muito engraçado que dá pra você ver muito mommy issues e daddy issues em livro de romance. Por exemplo, Hipótese do Amor, a Ellie, certeza que ela tem daddy issues, sabe? Porque, não que eu tenha também. Eu tô me expondo demais aqui, né? Mas dá pra ver que ela tem muito daddy issues. Porque, assim, o Adam e todos os personagens masculinos, eles são, assim, os ursos pais protetores. E ele é alto, ele é muito alto, ele é absurdamente alto, ele é completamente alto, ele é tão alto que, meu Nossa Senhora, ele é tipo um gigante de tão alto. Mas você não tá entendendo quão alto que ele é horrivelmente alto. E ele tá sempre cuidando dela, ele é essa figura mais protetor, sabe? Então dá pra ver que o que atrai nela... Sai do meu travesseiro, Kizzy. Sim, é de madrugada ainda, né? Vocês já entenderam como é que funciona aqui o negócio. O que atrai ela é justamente homens protetores. E não é aquele homem protetor que vai controlá-la ou, tipo, falar o que ela tem que vestir, onde ela tem que ir. Não, mas é aquele homem que simplesmente tá ali apoiando ela, sabe? Eu acho que é isso que é o daddy issues dela. E ela vai escrever um romance sobre isso pra meio que encaixar os pontos que
tem uns buracos ali dentro, sabe? Enfim, faz sentido pra você? Por favor, você pode vir me responder, sabe? Por favor, é uma coisa que eu tô jogando pra vocês, tá? E vocês podem simplesmente vir responder pra mim o que vocês acham. Enfim, sobre aquela coisa da Nina, o que a Nina perguntou, né? Eu pensei o seguinte, que é sempre o mesmo plot de homem machão, protetor, e a mulher coitada, babá, professora, secretária, submissa. Ai, é que foi vendida. Porque, às vezes, as pessoas escrevem o que elas conhecem, né? Porque é óbvio que, o escritor pode pensar o céu é o limite, obviamente. Só que, às vezes, é muito mais fácil você escrever sobre o que você sabe, né? As suas próprias experiências. Então, a maioria das mulheres se encontram nesse papel. Precisar de um homem pra proteger, porque o mundo que a gente vive, a gente sabe. É tão fácil você ser mais respeitável se você tiver um homem do lado. E muitas vezes essas mulheres, elas não têm autonomia financeira e tal. E o que elas almejam é realmente um homem protetor que vai cuidar delas de verdade. E tal. E até que veio Luísa Orlaslus, @Laslus_. Comecei a seguir, muito bom. Falou uma coisa maravilhosa. E essa pessoa foi super educada. Começou assim. Não sei se foi uma pergunta séria ou só memes, mas daí respondeu de uma forma lúcida e muito boa, que eu vou ler pra vocês, tá? Vocês podem ir lá ver meu Twitter, eu compartilhei, tá? Ela é uma menina pobre que foi vendida para um velho rico. É uma fantasia de poder pra mina. Mulheres, em especial mulheres héteros, viveram e vivem muito dependentes de homens bosta, maridos ruins, pais controladores, falta de independência financeira e etc. Então a fantasia de que você vai depender de um homem que é completamente obcecado por você é, de uma forma, absolutamente poderoso. Olha o poder disso, mano! Alguém que vai garantir que você tenha tudo, que não vai te trocar por ninguém. Você, ao invés de estar na merda, nas mãos de um marido lixo que passa as noites sentado no sofá, coçando o saco e ganhando o dobro que você tá com alguém que usa esse dinheiro em você, usa esse poder com você, é poderoso. Além do mais, tem uma questão fortíssima de culpa associada. Olha essa parte aqui, gente, pelo amor de Deus, que explodiu minha cabeça. Mulheres não podem querer sexo, não podem ter tesão, é tudo pro homem. Então, quando elas têm tesão, têm vontade, elas se sentem absurdamente culpadas. Mas não existiria essa culpa se você não tivesse controle, porque aí a culpa não é sua. Então as protagonistas são vendidas, sequestradas, controladas, assinam contratos, porque aí o tesão delas não é culpa delas. E aí o tesão da leitura também não tem culpa. É assim uma fantasia de poder, de certa forma. A leitura pode colocar toda a culpa em terceiros e aproveitar o próprio tesão. Então agora existem milhares de eróticas escritas sobre homens poderosos que se dobram sob as vontades de uma mulher qualquer e cuidam do tesão delas. Quem tá o poder dessas fantasias de forma curiosa é a leitora. Meu Deus do céu, isso explodiu a minha cabeça. Gente, faz completo sentido. Porque às vezes o óbvio precisa ser dito, sabe? E ser dito com educação. E é sobre esses diálogos que me faz não sair do Twitter ainda. Porque tanta coisa que eu fico pensando. Adoro pensar pensamento, gente. Pensar pensamentos, pensar a realidade. Eu acho que isso que é interessante sobre a leitura, porque você consegue ler a sociedade, ler as pessoas através dos livros. Eu acho que é isso também que me atrai na leitura, sabe? Porque as pessoas são as coisas mais complexas da minha existência. Gente, eu vivo pra tentar entender o ser humano. Eu não entendo o ser humano, eu não entendo o outro, eu não entendo o próximo. Eu vivi a minha vida inteira completamente perdida. E dentro da minha cabeça, meus divertidamente, eles estão gritando e saindo correndo em círculos, pensando, puta que pariu, o que cada pessoa tá pensando. Por que ela age como ela age? E nos livros eu consigo ter minimamente um vislumbre, sabe? E entender melhor as pessoas e por que elas agem como elas agem. O tanto de coisa que eu consegui entender sobre as pessoas, principalmente empatia, só de ler livros. Eu sempre falei pra vocês do livro A Passarinha, né? Que fala sobre uma menina autista. E, cara, quando eu comecei a ler livros sobre autismo, foi maravilhoso, porque eu consegui... Primeiro que eu pensei, porra, eu não tô sozinha, né? Porque tem pessoas que pensam diferentes também, se sentem diferentes. E outra coisa foi, a gente nunca vai saber o que a outra pessoa tá sentindo. O que você sente, você sente. E é difícil, às vezes, porque a gente carrega dentro da gente uma régua de sentimento, uma régua de experiências, uma régua de sensações. E assim, não tem outra forma da gente tentar ler o mundo através da régua que existe dentro da gente, a partir das coisas que a gente sofre, sabe? Então, as suas dores, as suas alegrias, você vai medir através do que você conhece, que é o que tá dentro de você. E assim, às vezes a gente esquece que o outro é diferente. Por exemplo, se um barulho alto não te incomoda, você vai achar automaticamente que não incomoda para as outras pessoas também. Porque se pra você não incomoda na sua régua, isso não é incômodo, na régua do outro também não vai ser incômodo. Só que daí você esquece que as outras pessoas sentem diferentes.
E quando você lê livros sobre pessoas sentindo diferença, você percebe, não, tem pessoas que realmente isso é além do suportável, é insuportável. Então, assim, talvez pra você, etiqueta de roupa não incomoda, mas pra outras pessoas, ter uma roupa pinicando é simplesmente a coisa mais insuportável do mundo, porque ela não consegue viver, porque a cabeça dela fica só naquilo. Aquilo ali tá incomodando. Então é muito louco quando você pensa que outras pessoas sentem diferente de você, sabe? E isso vem muito nessas questões de livros hot, porque é tão pessoal, fala sobre sentimentos muito mais subjetivos, eu acho. Porque muita gente acha romance uma coisa tão boba, né? Sempre foi um gênero meio que esnobado. Eu provavelmente já devo ter esnobado, sim, livros de romance, gênero, principalmente hot. Porque é uma coisa que a gente, né, no mundo dos livros realmente também tem essa... E eu não tô aqui pra passar pano pra mim mesma, tá? Então, sim, peço desculpa se alguma vez já falei alguma coisa assim. Mas é uma forma tão interessante de você conhecer as outras pessoas, né? Acho que dá pra conhecer muitas pessoas através dos livros hot que ela lê. Óbvio que não é porque você lê livro hot, dark, romance, você vai fazer aquilo, né? Obviamente, não é assim que funcionam as coisas. Os livros também estão aí pra gente escapar, sabe? Do mundo. Então, tem vários outros fatores, porque pessoas são complexas. Não dá pra você achar que tem a resposta pra tudo que vai caber em todas as pessoas, sabe? Aquela pecinha que falta, não vai encaixar em todo mundo. Então, às vezes, uma resposta encaixa em um e não encaixa no outro. E é isso que é absurdamente desesperador, porque você nunca vai saber. Você nunca vai ter o código que vai desbloquear todo mundo. É horrível. Então, aqui nesse episódio, a gente teve, talvez, um código que desbloqueia algumas pessoas, mas não todas. E essa coisa do hot é maluco. Maluco, maluco, maluco. Por exemplo, Penélope Douglas. Eu não falo no meu canal porque ela escreve um livro muito maluco. Eu já comecei a ler alguns que eu abandonei. Aqueles que tem a capa vermelha. Qual que é o nome? Peraí, deixa eu achar aqui. Aquele que no primeiro tem... Não é bem um trisal, né? Eles só fazem sexo junto, a homenagem, no caso. Peraí, deixa eu achar aqui. Corrupto. Meu, quando eu li Bullying, que agora mudou de nome, né? Porque aparentemente a editora tá tentando lançar pra atrair novos públicos. Agora tá com outro nome que eu vi. Tá com uma outra capa, um outro nome, um outro negócio. Tanto que eu fiquei, ué, a Penélope lançou um livro novo? Não, é o mesmo livro. É o Bullying, Sempre Foi Sua. Meu, já teve 3 nomes o livro. Agora tá um outro, eu vou tentar encontrar aqui agora. Vocês já viram que eu fico dando volta no assunto, né? Mas eu tô no mesmo assunto, tá? Mas eu fico dando volta. Ah lá, meu gato fazendo bagunça. Intimidação agora o nome, ao invés de bullying. Porque talvez bullying tava ofendendo, né? Algumas pessoas estavam ficando meio assim... Então, agora é intimidação. A série é Fall Away, foi o primeiro que eu li. Então, assim, ela fala uns negócios, tem uns livros que tem umas paradas, assim, meio confusas. Mas ela escreve muito bem. Meu Deus, é foda. Porque tem muito livro dela que eu não leio porque simplesmente não consigo, sabe? Eu tenho algumas coisas dentro de mim que não consigo ler, tipo Age Gap, sabe? Eu não consigo. Me dá, assim, uns gatilhos que eu vou ficar traumatizada, entende? Então, tem coisas, assim, que comigo não funciona. Então, não funciona. Os livros que eu li dela, que foi... 3, eu acho. Mano, essa mulher tem tara com carro. Vocês também sentem isso? Porque assim, olha, de 3 livros que eu li dela, 3 tem sexo dentro do carro. O que essa mulher tem com carro? Eu acho que ela realmente tem um fetiche por carro. É muito bizarro. Porque eu fico pensando, será que ela realmente tem? Será que é um palpite certo? Vocês viram outros dela que tem isso também? Porque daí você fica pensando, nossa, o fetiche dessa autora é isso. Porque na Penélope aparece carros, automóveis, sabe? Ela tem um fetiche de transar dentro do carro. Não parece confortável. Nem um pouco. Por isso que eu não quero conhecer nenhuma autora de hot que eu li. Eu conheci a Ellie. Me senti um pouco de vergonha alheia. Mas só porque conheci de longe, né? Mas assim, conversar com alguém, eu acho que escritora de hot tem que ficar no mundo das ideias. Porque senão eu fico tentando analisar através do hot que a pessoa escreveu. Aquela análise, psicanálise de lixo. Enfim, vocês sentiram isso? Tipo, de autora que vocês leem vários livros hot? Cara, é muito bizarro. Quando eu li Punk 57, eu não falei nada pra ninguém. Só pra minha psicóloga. Porque a verdade é que eu não odiei. Tem partes bizarramente problemáticas. Tem muita gente que fala que é uma bomba. Mas eu acho que ela escreve muito bem. Porque, assim, fora todas as problemáticas, todas as coisas que existem. Tipo, o cara ameaçou a menina com a tesoura, ameaçou cortar o cabelo dela, sabe? Tem umas coisas, assim, disso foi pior. Os caras são realmente... O primeiro livro chamava Bullying, gente. O cara fazia bullying com ela, real. Enfim, é que eu acho que ela constrói os personagens bem. E eu me cativo, sabe? Eu me apaixono pelos personagens. Tipo, os que eu li dela. Mesmo tendo coisas problemáticas, sabe? Porque, novamente...
não representa tudo que eu sou, sabe? E é só um livro. E você pode ler um livro e não odiá-lo. E tem muita coisa nesse livro que você não gosta. Eu acho que isso é outra coisa também que as pessoas no Twitter não entendem, às vezes. Que a gente não é só aquilo, sabe? A gente muda de opinião, tem outros contextos, tem outras coisas. E às vezes é tantas camadas que a gente até se perde, sabe? Às vezes a pessoa tá reclamando de um troço específico que não tem nada a ver, outra pessoa já interpreta de outra forma, e daí vira uma bola de neve, fica todo mundo maluco. Mas eu acho que eu tô tentando agora. Vou agir com educação. Eu confesso que nem todas as vezes eu fui educada. Às vezes eu fui meio grossa. Às vezes eu tenho tendência a ser grossa na hora de escrita, sabe? Porque eu não consigo escrever com... Agora eu tô escrevendo mais com emoji, mas eu não escrevi, então parecia que eu era grossa. Não sou grossa, tá? Pessoalmente eu tô falando com carinho. Porque às vezes na escrita sai umas coisas meio, sabe? Bem na lata. Bem sucinto. Enfim, né? O que você acha de livro hot? Você gosta ou não gosta? Eu acho que é tão curioso e tanta coisa a gente pode aprender sobre o ser humano. E livro hot é um livro que faz as pessoas felizes. Me faz feliz quando eu leio hot. Confesso, eu sou a pessoa mais chata do mundo. Tanto porque eu acho que eu não vou mais falar de livro hot no meu canal, porque eu sou chata. Eu sou insuportável. E assim, o tanto que eu já comecei e eu não terminei... agora no meu Kindle tá Verão de Vênus, que fala sobre... A menina trabalha no meio da ciência. Então eu falei, nossa, legal. E ela fala sobre planetas. Só que, o que tá me estressando? Que ela tá falando muito de planeta. Às vezes é umas coisas que não faz sentido. Eu não sei explicar, gente. Eu sou horrível. Não dá. Livro de romance, pra mim, eu acho que é uma outra categoria muito fora. Assim, eu não consigo julgar igual eu julgo os outros livros, sabe? Parece que meu senso crítico, ele vira do avesso. Enfim, não sei. Também comecei With You, também é a melhor amiga do quarterback. E eu achei que esse casal tem uma química muito boa. Mas tem umas coisinhas aqui também que eu falei, meu Deus, tô me estressando mais, sabe? Mas, então, fica aí, né? Talvez você goste. E aí esses são os dessa semana, né? Porque cada semana eu baixo um. Eu baixo 3, excluo 3, baixo 3. Nossa, se eu terminar um livro de romance, aí é um negócio, E eu tenho a tendência a gostar de uns livros meio bomba, sabe? Não sei o que isso de mim. Se diz alguma coisa. Outro dia eu comecei a ler um livro e falei, mas gente, mas eu já li esse livro. E ele foi publicado também com outro... Gente, o que meus gatos estão fazendo na minha sala? Que é... Ligados pela Honra. Esse eu tentei ler e tem coisa que funciona uma vez, não vai funcionar de novo. Esse foi um deles. Eu não consigo mais achar legal essa coisa de possessão, sabe? Tipo, é minha. Eu pertenço a você. Já me dá uma claustrofobia, dá vontade de sair correndo. E aí nesse tem muito isso. Você é minha. Porque é da máfia, né? Teve um tempo que eu conseguia ler coisa da máfia. Agora eu não consigo, porque é muito claustrofobia. Não dá, me dá claustrofobia. E já gostei muito, já me fez muito feliz. E é isso, né? A vida a gente... passa por fases, às vezes a gente gosta de umas coisas. Tanto livro de romance que eu amei, que eu reli, eu achei uma bosta. Cara, é realmente foda. Por isso que não dá pra ficar julgando, né? Às vezes você lê com a paixão, às vezes tá de TPM, às vezes os hormônios estão ali. E aí depois, eles te abandonam. E daí você vai reler e você fala, puta que pariu. É igual quando você beija uma boca e daí depois você fala, gente, como que eu pude? Será que eu vou ter que escovar o dente com que boa? Que boa na minha cidade de água sanitária. Sabe? Por que a gente faz isso? Pra mim, livro de romance é isso também. Às vezes a gente tá com umas coisas, outras vezes a gente não tá com as coisas. E fazer o quê, né? Cada um sente as coisas de uma forma diferente. Sabe, teve um aqui que todo mundo falou. Assombrando Adeline. Falei, vamos ler. Vamos ver, né, do que é. O bom é que as pessoas, os autores dos livros de romance hot, eles colocam bem exatamente o que vai ter. Então aqui a gente termina com cliffhanger, os conteúdos são muito sombrios, situação de gatilho, consentimento duvidoso entre personagens principais, violência, tráfico de pessoas, perseguição, tráfico infantil, situações sexuais explícitas. Há também fetiches específicos como jogo de armas, sonofilia, bondade e humilhação. Eu sei que bondade não deve ser assim. Tô lendo errado, mas enfim. E o que... E eu falei, nossa, gente. Mas aparentemente fala sobre stalk. E stalk me dá gatilhos também. Então, assim, porque por mais bem escrito que seja um livro, por mais que o plot seja eu não vou conseguir fazer parte do romance se tiver um negócio que me faz mal, sabe? Ou que eu tenho gatilhos. Ou que eu tenho, né, e umas travas emocional. Então é foda, né? Porque às vezes os outros livros que não são livros de romance eu consigo ler de boa, mesmo se não... É bizarro, sabe? É bizarro, bizarríssimo, bizarríssimo. Alguém esperto, tal qual Laszlos, do Twitter, tem alguma resposta? Muito obrigado, Laszlos. Se só que algum dia for a público, te agradecer pessoalmente. Você fez eu pensar muitos pensamentos. Espero que você aí esteja pensando pensamentos. Então é sobre pensamentos pensantes que terminaremos essa conversa. Boa noite a todos.
e até a próxima.